eu quero falar para vocês sobre uma experiência que eu tive. Olha, eu venho de grandes players, né? Eu comecei a minha vida como vocês, tá? Estagiário, fazendo tenda, fazendo pirata. Eu realmente tirei meu Cresce e fiz tudo que eu tinha que fazer. Eu fui corretor de imóveis, depois eu fui coordenador de produto, eu fui gerente de vendas de equipe, eu fui depois coordenador de produtos, na verdade, como um coordenador regional de produtos, e eu fazia com a Brookfield, Goiânia, Brasília e Rio de Janeiro. E o maior adversário, depois treinei várias equipes, Brasil Brokers, Brookfield, Urbis, Polimóveis, são players que, né, a Márcia não é daqui, mas deve saber, o Aleph também deve conhecer aí, né? Brookfield, Brasil Brokers, com certeza. Aqui em Goiânia tem a Polimóveis e também a Urbis, né, são grandes players do mercado. Então, nesse tempo, eu passei montando equipe de vendas e treinando pessoas. E o maior adversário que eu vejo, que eu aprendi, não é o cliente, não é o produto, né? A venda mais difícil é aquela venda que você vende para você mesmo. Todas as manhãs, antes de tomar o seu primeiro cafezinho, né? A venda que você faz para você mesmo, né? O que você crê, como é que está. Então, o que eu vou passar para vocês hoje não é autoajuda de livro, não. É experiência mesmo, para aprender a fazer um sucesso, né? E a gente tem que ter alguma base no nosso sistema, no nosso aprendizado, para que a gente não desista. Eu falo que as pessoas não desistem, as pessoas não fracassam, as pessoas desistem. Quantos corretores passaram, né? Quantos trainees de corretores ou bem intencionadas pessoas que queriam ser corretores que hoje desistiram, né? Vendedores. Eu já treinei, gente, eu já perdi as contas de quantos corretores já passaram pela minha mão, quantos gerentes de venda, muita gente. E eu, às vezes, encontro, como é que você está? Você está? Não, eu voltei aqui para o meu setor, eu estou no administrativo. As pessoas desistem de ser vendedores, né? Elas não fracassam, elas simplesmente desistem. Por isso que eu acho que a gente tem que ter... Eu falo que eu sou de Minas Gerais e lá, meu avô na roça, né, na fazenda, eles faziam uns banquinhos interessantes, eles cortavam uma tora de madeira assim, larga, fazia 3 buraquinhos e enfiava três pezinhos. Então, eu acho que a base do sucesso do corretor é em cima disso, sabe? Então, eu gostaria que o Ednardo programasse lá, passasse aí para a gente ver. Nós vamos falar hoje, gente, sobre, nos próximos 45 minutos aí, vamos falar sobre 3 passos que garantem o seu sucesso. Como é que você... por que pessoas têm sucesso e outras pessoas não têm sucesso? Vamos falar sobre isso. Muito pé no chão, não quero que vocês saiam daqui só motivados. Aprendam, pessoal. Motivação é fogo de palha. Motivação sai aqui e apaga ali. Vamos entender os 3 pilares que sustentam essa carreira, né? Vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos que eu passei, né? Podendo dar minhas experiências, né? E vamos ver como é que é da prospecção fria até a mesa de negociações. O que tem essa diferença, né? E vamos ver se a gente consegue fazer no final um dever de casa para vocês poderem não só sair daqui motivados, né? Mas você também ter um plano ou ter alguma coisa que te sustente no sucesso dessa produção de vendedor corretor, né? Pensem nisso como um treinamento para fortalecer a base. Entendam isso como base para você ter sucesso, né? Para aguentar aí qualquer frustração. Pode passar, né, Dinato? Vamos dar uma olhada. Então, mostrar a vocês os fundamentos de sucesso, demonstrar os exemplos clássicos da aplicação e apresentar ferramentas, né, para esses próximos passos. Pode passar. Visão geral, clareza de propósito, disciplina emocional e ação consistente.
Gente, pode deixar aí nisso mesmo. Fotografe isso aí. É isso aí que vocês precisam. Se vocês conseguirem definir isso na sua vida e executar esses 3, não são passos simples, mas não são fáceis, porque dependem de cada um, né? Então, toda estrutura precisa de mínimo 3 pontos. Sucesso do corretor de elite é um tripé, uma banqueta de 3 pernas, lá da roça. A primeira perna é clareza de propósito, GPS, né? Até o Trump quer desligar o GPS do Brasil aí, né? Mas não é o seu, não é o caso. Se você desligar o GPS, o seu continua, porque você ainda vai continuar com grande sucesso, né? O seu propósito vai dizer para onde você vai, para onde você vai remar seu barco. Pensem nisso. Eu descobri qual é a minha missão e qual é o meu propósito. E eu sempre falo isso e está claro na minha cabeça o que eu vim fazer aqui. Qual é o meu propósito profissional? O que eu vou fazer na vida? E eu fiz um processo de coach de 12 meses, e eu saí com o meu propósito. Até passei isso para o... Eu estava ontem, curiosamente, treinando com o Ednardo aqui, com a minha inteligência artificial, né? Eu estou treinando a inteligência artificial para me ajudar a fazer as apresentações para você. E eu passei para ela o meu currículo, né? Eu entreguei para ela e falei, esse aí sou eu, o que eu já fiz na vida, e entreguei para ela também a minha missão, né? E ela realmente entendeu a minha missão. E hoje ela consegue fazer uma apresentação até com as histórias que eu conto, ela consegue contar, né? Ela me lembra de alguma coisa que eu sou, que às vezes eu esqueço. E a minha missão é conduzir pessoas para o sucesso e a felicidade, conquistando resultados e dividindo realizações. Então, perdão, ou ao contrário, não sei, mas é mais ou menos isso. Então, você descobriu o seu propósito de vida? Se você descobrir o seu propósito de vida, vai ficar muito mais fácil você ser vendedor, né? Então, sem o que você entende de propósito, você não vai chegar a lugar nenhum. Gente, tem nada a ver com ser vendedor, ser engenheiro e tal. É um propósito de vida. Você quer ajudar as pessoas? Esse propósito nosso aqui de corretor é questão de ajudar, tá? Se você é muito egoísta, só quer para você, você vai brigar com o cliente, a hora que o cliente te frustrar. A segunda perna desse negócio é disciplina emocional. Nós temos que ser disciplinados, nós temos que todo dia fazer as mesmas coisas, ofertar, né? Falar com o cliente, ligar. Se você não tem essa disciplina emocional, você vai sofrer muito. Então, gente, pelo amor de Deus, presta atenção, você tem que fazer o que tem que ser feito. Esse é um amortecedor, né? Aquele buraco ruim, a suspensão está funcionando. A terceira é a ação consistente. Esse é o motor do carro. Não adianta ter o mapa, o melhor amortecedor, se o motor não girar todos os dias. Então, olha, primeira coisa é o GPS. Qual é o seu propósito? Né? Depois, como é que está o seu chassi, seu amortecedor? Seu carro está montado bacana? E o motor está funcionando? Né? Então, 3 coisas que vocês precisam saber, né? Clareza de propósito, disciplina emocional e ação consistente. Vamos falar um pouco de cada um desses negócios aí. Primeiro, clareza de propósito, né? Pode entrar no slide 4. Olha só. Definir, né? Saber onde quer chegar e alinhar seus valores. Né? Outra coisa, para quem que você está trabalhando? Qual que é a sua missão? Qual que é o seu público-alvo? O que esse público-alvo quer? Qual é o seu propósito? Seu propósito é ganhar dinheiro ou ajudar essas pessoas? Se você tem o propósito de ganhar dinheiro, tem outras coisas mais fáceis, né? Mas se você quer ajudar as pessoas, o dinheiro vai vir naturalmente, todos felizes, né? Exercício, né? Meta em 10 palavras e um mapa mental. Você consegue escrever a sua meta? Você consegue pensar no seu mapa mental? O que você quer da vida? Eu estou falando aqui muito devagarinho, muito passando, mas você pode estudar sobre isso no Google. Tem vários pensadores aí que têm obras aí sobre propósito, né? Fazer
um treinamento com um coach, né, para definir seu propósito, buscar isso num livro, guias, etc., e definir seu propósito. Então, qual é o seu propósito como vendedor? Você é vendedor ou você está passando por aqui? Ó, eu vou dar um conselho. Ser vendedor não é simples, mas não é fácil. Então, se você quer ser vendedor, pensa bem, cara. Dá trabalho. Dá dinheiro, né? Corre o risco de você ganhar dinheiro. Mas dá trabalho. Então, seu propósito é ser vendedor? Primeira coisa é isso. Se você não tem propósito de ser vendedor, o que vai acontecer? Você não vai conseguir fazer aí cumprir os 3 princípios aí do sucesso, né? Pode passar. Não, só uma coisa, olha só. Então, realiza. Vou te dar uma clareza. Clareza, pessoal, é a diferença entre atirar com uma espingarda de chumbinho ou um fuzil de precisão. Você tem que entender para onde você vai. Né? Quando a gente está na Realiza aqui e vai lançar um produto, a gente diz o quê? Vamos vender apartamento para todo mundo? É isso, pessoal? Vamos vender para todo mundo? Quem concorda aí, levanta a mão. Quem não concorda, levanta a mão. Olha, gente, nós vamos vender para todo mundo? Não. O que a gente fala? Não, nós vamos ver apartamento de 2 quartos, com varanda. Nosso público-alvo é o público casal, com filho, com renda familiar até 4.400, né? Trabalha em tal lugar, sonham em sair do aluguel. Essa clareza é que guia o resto do marketing. Senão o marketing vai ficar perdido. O preço também, o treinamento da equipe, né? Agora, traz isso tudo para você. Qual que é a missão do corretor? É bater meta? Quem acha que a sua missão é bater meta, você está redondamente enganado, né? Você tem que ser, sua meta é ser, vamos botar uma meta mais ousada, vamos botar um propósito mais ousado. Sua meta é ser o melhor corretor de Minha Casa Minha Vida do setor, né, do segmento econômico de Goiânia, por exemplo. E aí você vai garantir uma rentabilidade para o seu cliente, né? Vem a diferença de poder ser e querer ser. Olha só, o que você quer da sua missão? O que você vai fazer da sua vida? O que você faz com o barco? Eu sei exatamente o que eu vou fazer. Eu sei o que eu quero. Eu sei a minha missão nessa empresa. Eu sei a minha missão como gestor. Eu sei como a minha missão como diretor de house, né? Que no caso eu faço também essa função como diretor da house. Eu sei o que eu tenho que atender os clientes. Eu sei o meu público-alvo. Eu não fico pensando que eu vou ser médio-alto. Eu não quero vender um produto de 1 milhão. Eu quero estar na minha casa, minha vida, ajudando as pessoas a conquistar o sonho da casa própria. É isso que eu quero. Então, eu não fico errando, eu não fico dando tiro, eu não fico correndo para o mercado de médio-alto, para o mercado de econômico, de vender casa, de vender lote. Não, eu vou até o final. Enquanto tiver minha casa, minha vida, ou enquanto eu estiver na Realiza, nessa empresa, eu estou vendendo esse produto. Depois eu posso repensar, mas agora eu não preciso. Então, faz um exercício rapidinho aí, ó. Pega um papelzinho aí, anota, olha, pega o celular, um papel, qualquer coisa, responda uma pergunta agora. Ó. Qual o resultado específico, mensurável, que o prazo define meu sucesso até 2025? Escreva aí. Gente, qual é o resultado específico, mensurado, com prazo que define meu sucesso? Escreva aí, até final de 2025, eu vou vender 2 milhões de reais, 3 milhões de reais e vou ter um rendimento de X%, né? O ato de você escrever muda, sabe? O doutor Laí Ribeiro, quem conhece Laí Ribeiro, fala que o ato de escrever materializa o seu pensamento, registra o seu pensamento. Ontem eu estava olhando alguns documentos lá que minha esposa tirou, e tem umas coisas interessantes que ela me falou, é dela, mas eu tenho também, só que eu não encontrei os meus, está guardado. E ela falou, nossa, tem algumas cartas aqui que eu escrevi para Deus. Eu falei, como é isso? Ela falou, não, eu escrevo algumas cartas para Deus pedindo as coisas, né? E guarda lá. Aí ela começou a ler, olha, 99% do que ela escreveu nas cartas já aconteceu. Ela pediu e aconteceu. Então, escreve, materializa isso. Como faz? Ó, eu quero, né, eu vou
vender X milhões de reais até o final do ano, com um rendimento de X%, eu vou comprar minha casa, eu vou vender. Mas, mensurável, vamos lá. Mensurável, né? Não adianta também falar que vai vender 50 milhões. Com prazo até 31/12/2025, né? E que define o seu sucesso. Escreve aí, vai. Pode escrever aí. Vou contar até 15 para você escrever. Abaixa a cabeça aí. Finge que está escrevendo. Faz de conta que eu estou vendo você escrever. Mas faz alguma coisa. Escreve, porque quando você escreve, você materializa. Se você não vai fazer agora, para que acabar essa apresentação, você faz, tá? Define a sua meta. Beleza? Bora lá, Ednar. Passo 2, disciplina emocional. Disciplina emocional. Olha só. A maioria das pessoas morre aí. Não tem disciplina emocional para suportar um não. Não é falta de técnica, é descontrole emocional. Muitas vezes o cliente fala, vou pensar, você já dói o estômago, já fica frustrado, o cliente já olha para você e vê que você está frustrado. Geralmente, essa reação do seu piloto automático te leva para o lugar errado. Eu aprendi algumas técnicas de PNL, Programação Neurolinguística. É bom vocês pesquisar, tá? Procura sobre PNL. Eu não falo nem que é programação, é uma reprogramação. Seu cérebro já foi programado desde quando você era criança. Então, tem algumas coisas que tem que reprogramar, que estão erradas, são valores errados que você recebeu. Então, a ferramenta Stop é exatamente isso. Olha, quando você for ficar nervoso junto com o cliente, aperta a tecla Stop, pare, pense. Uma vez eu estava na M. Garzon, várias vezes, a M. Garzon depois foi comprada pela Brasil Brokers. Eu estava negociando com um médico e ele disse assim, não, mas eu não vou comprar essa sala, porque você está me cobrando 1 metro quadrado, e naquelas salas tinham um tipo armário que você tira para que você coloque máquinas ou aparelhos de ar-condicionado. Eu não vou pagar isso. E, na época, eu pensei, cara inteligente, falar que não vai pagar, claro que ele tem que pagar. Aí eu startei o stop, pensei, respirei fundo e eu disse para ele, o senhor é goiano? Ele falou, não, eu sou carioca. Você é carioca, legal. Então, entendi a sua posição. Todo carioca é gozador, né? Brincalhão. Você está brincando comigo, né? O senhor não vai pagar o negócio, porque isso aqui está direto na sua sala. E, na mesma hora, eu peguei o contrato, ele estava quase assinando o contrato, e falei, vamos pegar um café para nós enquanto você assina o contrato. Fui lá pegar um café, quando eu olhei, ele estava assinando o contrato. Então, você tem que startar o stop. Pensa no que você vai falar, né? Cuidado com aquilo que muitos corretores falam na hora de falar uma contra-objeção, falar que o cliente está errado. Não, o senhor está errado, não é assim, né? Pensa diferente, aprende a contornar objeções, né? Então, na verdade, a gente observa que eu, como sangue italiano, toda hora eu quero brigar. Então, eu tenho que pensar no que eu falo. Então, quem conseguir reverter essa condição dele assinar o contrato. Disciplina emocional, gente, não é ser frio, gelado, é ser inteligente. Então, disciplina, você pode ser, né, colérico, sanguíneo, mas você tem que ser inteligente. Conduzir o cliente para o que ele quer, entenda isso. Então, tem que estar muito calmo, tem que estar bem, sair de casa bacana. Pause 20 segundos antes de responder, conta até 10, respire fundo. É uma venda que está na sua mão, é o dinheiro que vai pagar todas as suas contas no mês, ok? Então, fique tranquilo, não se desespere, mas treine também, tenha sempre argumentos, né, para você falar com o cliente. Passo 3, ação consistente. Vamos lá? Clareza de propósito, disciplina emocional, ação consistente. O que adianta você ter um GPS bacana, um carro bacana, né? Perdão.
o que adianta você ter um GPS, um carro bacana e o motor não funciona? Você não anda todo dia, você não anda um pedaço todo dia. Corretor, pelo amor de Deus, você tem que fazer as coisas que tem que fazer. Aí você fica pedindo para Deus, Deus me ajuda, Deus te ajuda. Deus não faz as coisas de homem, Deus só faz as coisas de Deus. Então é o seguinte, ó, Deus não vai vir aqui ligar para o seu cliente. Você tem que ligar para ele. Ação consistente é todos os dias fazer um pouquinho. Tem corretor que é assim, trabalha um dia igual louco, no outro não trabalha mais. Aí desliga na sexta, só volta na segunda. Né? No fim do mês, querem fazer 1000 ligações no último dia. Não é isso? Quem concorda comigo aí? Passa 3 dias pensando, aí vê o final do mês chegando, não faturou nada, fica desesperado. O segredo, gente, está step by step, passo a passo. Todo dia fazer um pouquinho. Usa a regra dos 5 minutos. Se você tiver com preguiça demais, procrastinando, fala assim, Márcio, ó, então, eu vou fazer uma ligação de 5 minutos. Então, eu vou trabalhar 5 minutos hoje. E aí, se você trabalha 5, seu cérebro gosta, e você começa a trabalhar 5, mais 5, mais 5, né? Tá com preguiça de organizar a documentação daquela cliente para a caixa? Diga a si mesmo, vou fazer isso, só 5 minutos. Vou organizar esse minuto, né? Quando você já organizou a documentação. A inércia é vencida. Tem uma frase que o Happy Staking, que é genial. Logo após desligar o computador, você fala assim, ó, estou fechando, estou indo embora. Não, mas antes de eu ir embora, eu vou passar uma mensagem para um cliente. Ainda antes de eu ir embora. Gente, funciona. Você passa aquela mensagem para um cliente que você nunca viu e ele te retorna, né? Logo após desligar o computador no fim do dia, eu vou enviar uma mensagem de áudio para um cliente apenas para manter o relacionamento, por exemplo, ou lembrar que quando ele me comprou, dar os parabéns, que ele mudou, faz alguma coisa diferente, mas assim, 1 minutinho antes de você ir embora. Foi com essa filosofia que a gente implantou, nós criamos um processo, quando eu estava na Brasil Brokers, que era a universidade corporativa. Eu ajudei a montar esse processo na Brasil Brokers de uma universidade, né, da onde que eu tiro as minhas ideias para trazer para vocês aqui. Então, um tijolinho de conhecimento todos os dias, você constrói o seu conhecimento geral. Fala aí, Dinardo. Pessoal, fazer um complemento sobre esse item que o Borella falou aí, o habit staking, né? O termo, fazendo uma complementação, porque eu uso aí de vez em quando, a gente chama isso de acumulação de hábito, tá? Como é que funciona? Às vezes você tem alguma coisa nova que você quer fazer, que você tem uma dificuldade, então, para ajudar você a afirmar isso mais, você sempre associa isso com uma coisa que você já faz todos os dias. Então, por exemplo, Borella tem um exemplo aí. Na hora que você lembra de desligar o computador, que é uma coisa que você vai fazer todo dia, que já é uma rotina sua, você sempre associa. Fala, olha, na hora que eu pensar em ligar o computador, antes disso, eu vou mandar uma mensagem para um cliente. Então, eu vou revisar aqui meu WhatsApp para ver se eu conversei com todo mundo, assim por diante. Eu, esse hábito, por exemplo, eu deixo uma garrafa d'água para eu beber água, e eu criei o hábito, toda vez que eu pegar essa garrafa, que eu for encher essa garrafa para beber, eu vou comer alguma fruta ou vou tomar alguma vitamina. Então, tem uns comprimidos lá, de complexo B, vitamina C, aquelas coisas todas, e eu deixo sempre do lado da garrafa. Então, toda vez que eu pego a garrafa, que eu desço lá na cozinha, que eu vou pegar a garrafa e encher para beber água, eu estou com o comprimido lá, eu lembro, eu tenho que, por eu ter pego a água para encher, eu vou lá e tomo o comprimido. Então, é uma técnica que se usa bastante, que é você associar um novo hábito que você tem, que você precisa deixar ele meio que no automático para você, com um hábito que você já faz sempre, tá? Então, isso aí funciona muito bem. Quem tiver a oportunidade e o interesse, pratiquem isso, que vocês vão ver que vai dar um resultado legal para vocês, tá? Então, pessoal, aqui, ó, passo 3, estratégia da regra dos 5 minutos, né? Cara, não, em 5 minutos eu vou organizar, só 5 minutos, depois eu não sei o que eu vou fazer, mas 5 minutos eu vou atuar. Microações de escrever 300 palavras em 10 minutos, de flashcards. Então, você pode usar isso para criar texto, para mandar para o cliente. Não,
vou parar aqui e escrever um texto aqui para me falar com o cliente, um script, né? Integração do Hexstake, que é o ato antigo, né? Como escovar os dentes. Toda vez que eu escovar os dentes, eu também vou, como diz, fazer um ato que melhore a sua performance, igual o Edgar falou, né? Tá a minha garrafa d'água, eu tomo um comprimido. Então, você associa... Acumulação de hábito. Acumulação de hábito. É o que você consegue fazer todos os dias. Por exemplo, toda vez que eu bebo água, né, eu também, toda vez que eu sento no meu computador, eu pego um copo d'água. O copo d'água fica na minha frente, senão a gente não consegue beber água. Então, tomar os meus medicamentos. Eu tomo todos os medicamentos em horas exatas, porque senão eu esqueço. Então, hoje eu faço coisas que seria impossível há uns anos atrás, de método, né? Por exemplo, eu sei que eu tenho que chegar na empresa e a primeira coisa que eu fizer é abrir o meu e-mail e também o meu WhatsApp. Outra coisa, eu defini que eu não durmo sem limpar minha caixa, né, do WhatsApp, porque é 600 mensagens, mas no final do dia elas estão limpas, né? E eu olhar todos os e-mails que chegou. Então, a gente vai criando um método consistente. Às vezes eu chego assim, 4 horas da tarde, e falo, nossa, não tem mais nada para me fazer, né? Hoje eu consigo fazer coisas que eu não conseguia fazer. E o tempo é o mesmo que eu tinha quando eu tinha 20 e poucos anos, né? Beleza, bora lá? Recurso e ferramenta. Então tá, clareza, mindset, mapas mentais. Gente, aprendam a fazer mapas mentais. Tem ferramentas, né, que você consegue colocar suas ideias. Tem isso no Canva, né? O Canva tem, não tem? Tem o Canva, tem vários. Você pode montar o seu sistema de trabalho com um mapa mental. Emoção, diário de meditação. Não sei se vocês acreditam, mas você levantar de manhã, repetir algumas frases de PNL, vocês podem pegar na internet, isso ajuda você, né? Eu gosto muito da cultura judaica, e uma das coisas que o judeu faz, ele abre o olho. Quando ele abre o olho, ele fala, agradeço, meu Pai, por mais um dia de vida, porque se o Senhor me deu a chance de acordar, é porque o Senhor tem um propósito para mim, e eu tenho um propósito nessa vida. Então, essas coisas fazem a diferença, né? Ferramentas de autoajuda, PNL, reprogramação neurolinguística, né? Usar as ferramentas que são de graça, o Trello, né? Trello é uma ferramentinha que você coloca seu job lá. Uma das coisas que mais tem aí de graça é a agenda. Não precisa comprar uma agenda cara, um aplicativo, né? O próprio Hotmail, né? O Outlook te dá agenda. Google Agenda, o Google, o Outlook tem agenda também. O próprio iPhone, a Apple tem. Então, cria uma agenda para você não esquecer. É tão ruim você esquecer das coisas, as pessoas te ligarem. Você não vem para a reunião, você vai, hein? Nossa, esqueci, né? Tudo isso. Celular, tem alarme, né? Alarme para tomar remédio, alarme para começar a trabalhar, alarme para desligar. Tudo tem ferramenta para você. Usa isso, seja inteligente, né? Então, na minha época, eu não tinha ferramenta igual tem hoje. O que eu tinha, cara? Uma agendinha de couro, que eu uso até hoje, né? E uma caneta daquelas antigas, tinteira ainda, que borrava no bolso da gente. Agora, pelo menos, não tem isso. O princípio não mudou, o que mudou foram os meios. Hoje vocês têm no mundo palma da mão, notebook, celular, computador, tablet, né? E a gente continua não usando isso. A dica de um veterano, ó, escolha uma ferramenta para cada pilar e se torne mestre nelas. Então, por exemplo, mapa mental, ou Miro ou Meister. É um organizador de ideias. Você vai lá e organiza suas ideias da semana, do mês, né? Ou, por exemplo, organiza suas metas. Qualquer planilha você pode usar. Para disciplina emocional, você pode ter o Daily, sei lá, para registrar o que você sentiu após uma visita com o cliente, que é o que o Ednardo mandou aquela planilha para vocês aí, né? De aproveitar
aproveitamento de uma ação, fazer uma autoanálise da sua venda, do seu atendimento. Vendi, por que vendi? Não vendi, por que eu não vendi? Né? Então, é uma ação consistente. O Trello é um sistema de trabalho, de job, né? Bem bacana que você vai acontecer. Fala aí sobre o Trello. Pessoal, tem algumas dessas ferramentas aí que eu já usei e outras não, tá? Então, vou falar das que eu já usei. O MindMaster, ou MindMaster, depende da forma como você fala, ele é muito bom para vocês fazerem mapas mentais. Tá? Ele é gratuito, você acessa ele, inclusive, pelo Google, lá dentro do Drive, lá que você tem as planilhas, os editores de texto, você tem essa ferramenta também, muito legal. Essa questão para meditação e tudo mais, eu nunca usei nenhum desses aí, mas eu uso um chamado Calm.com, tá? É um app, ele é muito bom também para meditação, para vocês terem um momentozinho de relaxamento. Ele tem lá algumas meditação guiada, ele vale muito a pena, tá? Chama Calm, de calma, né? Sem o A.com. Então, usem bastante ele. Você tem ele para o celular, você tem para o computador, vale muito a pena você ter. Ferramentas de ação, né? De produtividade, tem aí o Habitica, o Trello. O Trello eu já usei bastante, eu vou dar aqui uma adição também, que é o Notion, tá? Notion é muito legal também, ele é gratuito até certo ponto, então vocês conseguem usar bastante dele aí. Ele serve para você fazer bloco de notas, para você organizar. Lá você consegue inserir, por exemplo, agenda, você consegue fazer anotação, você pode fazer, por exemplo, um dashboard. Inclusive, eu tenho um projetinho que depois eu vou compartilhar com vocês, que é um equivalente a um CRM que a gente faz ele 100% dentro do Notion, tá? Dá para você organizar agenda, tarefas, uma série de coisas. Eu estou desenvolvendo ele ainda, vou demorar um pouquinho, mas quando ele estiver pronto, eu mostro para vocês como é que funciona também, tá? Isso aí é evolução de ferramentas que vocês já tiveram ao longo do tempo. Então, vocês têm o bloquinho de notas lá do computador, lá do Windows XP. Quem usa Google aí tem o Google Keep, que ele serve para isso também, para vocês fazerem anotações. Tem a galera ali dos anos 2010, mais ou menos, que teve um programinha muito famoso chamado Evernote, era um que tinha um elefantezinho verde. Então, tudo isso é evolução. O Trello, quando ele chegou, ele meio que derrubou todos eles. Ele facilitou bastante. E logo depois do Trello vieram outros, tá? Hoje, o mais usado, embora o Trello seja muito bom ainda, é o Notion. Então, a galera usa muito o Notion, o Trello. Tem um outro que ele é mais complexo um pouquinho, que é o Figma, tá? Aí o Figma é para quem mexe com programação, mas o Trello e o Notion podem procurar na internet aí, que é muito bom e vai fazer muita diferença para vocês, tá? Como ferramenta aí para vocês fazerem anotações, rascunho, bloco de notas e assim por diante, tá bom? Legal. Então, pessoal, vocês podem, né, usar ferramentas de graça na internet. Sabe o que assim, vocês me desculpam, mas assim, eu acho que eu sou uma pessoa meio fora do meu tempo. Ontem eu estava conversando com o Edinardo e eu sou muito curioso. E, assim, não que o Edinardo tenha obrigação de ficar me alertando sobre as coisas, mas eu converso muito com ele e eu consigo entender. Eu não sou o cara super, hiper, mega antenado com essas coisas, mas eu preciso fazer pelo menos o básico para mim sobreviver nesse mundo. Então, ontem, né, eu descobri que nós temos aqui 3 inteligências artificiais, né? Isso. Nós temos o Gemini, que é do Google, temos o ChatGPT, tem o Copilot, né, que é do Edge, da Microsoft. E o Dinardo ontem me ensinando a gente conversando, ele me dando dicas sobre o Copilot, principalmente sobre a minha. O que eu fiz ontem? Eu defini uma inteligência artificial que ela é o meu apoio para me fazer treinamento para vocês. Inclusive, eu coloquei lá, igual eu falei quando eu estava começando, eu falei para ela como que eu sou, como que eu penso. Então, quando eu estava fazendo essa apresentação para vocês, ela falou assim, olha o termo que ela usou aqui. Na minha época, as ferramentas eram a agenda de cor e uma caneta Parker. Ela pegou a minha idade, entendeu? E já entendeu que eu sou baby boomer. Vocês entenderam que essa inteligência artificial, quando eu falo para ela, cria um tema assim, assim, ela já cria até as piadas que eu conto, ela põe, porque ela sabe que eu venho da geração baby boomer, que eu sou um velhinho querendo ser novinho, mas vocês entenderam?
Então, vocês precisam ser inteligentes e usar essas ferramentas a seu favor. Porque daqui uns dias nós não estamos velhos, não, nós estamos ultrapassados. Então, eu vejo a carinha de vocês aí, uns mostram o rosto, outros ficam aí de bobs, não sei por quê. Aí, o que acontece? Vocês ficam assim com um olhar de paisagem e tal. Deixa eu falar, em 2015, 2016, eu não sabia nem o que era Outlook, nem o que era... eu não sabia nada, cara. Nada, nada. Hoje, eu não sou o top, mas eu faço perguntas. Eu sei perguntar para o meu time algumas coisas que estão acontecendo no mundo tecnológico. Vocês precisam disso também, né? Então, pode mudar aí, vamos lá. Olha, plano de ação, o ano ficou errado, 2025, tá? Defina a sua missão pessoal até o final do mês. Vamos fazer isso? Anota isso aí. Não olha no coisa, não. Pega um papel aí agora. Pega a planilha. Né? Pega a planilha que eu mandei para ele. Pega a planilha. Mas vai demorar. Mas pega um papelzinho aí. Ó, quase que eu vou te dar essa tarefa até no final do mês. Dá tempo. Se você não passar o resto do ano de 2025, né, com cara de paisagem. Pelo amor de Deus. O que eu quero de você, né, é um compromisso de ação. Então, esse é o meu desafio, ó, direto para cada um de vocês. Pensem nisso como uma ordem. Vamos supor que eu sou seu diretor e eu estou te dando uma ordem. Atenção, vocês vão ter que fazer. Né? Claro que faz se quiser, mas imagine que você vem, o seu gestor, o seu direto, está te dando uma ordem assim, ó. Você tem que fazer, né? Eu quero ver o seu sucesso. É isso que eu quero de vocês. Até o final de semana, eu quero que vocês tenham a sua missão de corretor escrita e visível. Escreve para você. Depois, quem quiser compartilhar, pode me pegar o meu WhatsApp e mandar. Vocês têm meu telefone de WhatsApp no grupão, tá? Manda aí para nós. Qual é a minha missão de corretor? O que eu quero como corretor de imóvel? Segundo, da próxima vez que se sentirem frustrados, ansiosos, aplique o stop conscientemente. Escreve aí. Toda vez que me frustrarem, eu vou respirar, contar até 20, e depois é que eu vou dar a minha resposta. Escolha uma microação e execute 7 dias seguidos. Então, define sua missão, pratique o stop, e escolha uma microação que você vai fazer por 7 dias. Por exemplo, ao desligar o meu notebook, eu vou mandar uma mensagem, né, para um cliente que está sumido, ou que eu quase fechei. Façam isso. Não precisa pensar, não. Joveni, vai dar certo. Não fica preocupado, não. A cabeça está esquentando aí, Joveni, mas está tudo certo, tá? Vai dar certo. Então, ó, vamos fazer 3 coisas. Defina a sua missão, o que você quer na sua vida como corretor de imóveis. Né? Pratique essa stop. Quando alguém falar com você, até em casa, né? Quando seu esposo ou esposa falar alguma coisa com você, não responda de cara. Respira 10 segundos e dá uma resposta mais concentrada. Escolha uma microação e registre diariamente o que você vai fazer. Ok? Então, outra coisa que você pode fazer também é formar dupla e tripla com colega de trabalho para que vocês possam identificar entre vocês, né, as melhorias. Né? Por exemplo, vamos fazer duplas de responsabilização. Eu mais o Marcelo, vamos trabalhar aqui. Marcelo, dá uma olhada aqui. Quando eu for atender, vai comigo para você olhar. Eu estou ligando, estou fazendo uma ligação, estou falando certo, minha dicção está correta, eu estou usando muita gíria, como é que eu estou? Né? Escolha um colega aqui onde você está aí e troque em contato e marque um papo de 15 minutos na semana falando sobre esse nosso encontro. Tipo, o que você aproveitou, o que você achou legal. Acho que quando você divide com uma pessoa que você tem mais interação, melhora, né? Um papinho de 15 minutos sobre a aula de hoje, pode ser até agora, aí, ó, desligou a nota, comenta isso, isso vai ajudar você a gravar, né? Roteiro é muito simples. O que você disse que ia fazer, você fez? Onde travou? Como posso te ajudar? Essa cobrança muito é uma pergunta bacana. Ó, Marcelo, naquela conversa que nós tivemos no treinamento continuado de quarta-feira, do dia... Hoje é 30, né?
do dia 30, você falou que ia fazer alguma coisa? Falei. O que você fez? O que você não fez? Onde travou? Conversa com seu amigo, isso vai te ajudar, né? Essa cobrança é o apoio que faz o plano de ação se tornar realidade. É a hora que você conserta, né, os caminhos aí. E, né, mais um aí, pode passar. Um grupo de responsabilização, né? Forme uma dupla ou trio de colegas, estabeleça encontros semanais de 15 minutos para você conversar sobre os nossos treinamentos, né? Equipes de vendas, os gerentes podem fazer isso, né? Monique, Eliane, aí tem a turma lá de Itaboraí, Anápolis, vocês podem reunir para tratar desse assunto, para ficar mais claro, e compartilhar os avanços e ajustes necessários. Sugiro aos gerentes que não tire 15 minutos da reunião semanal de gerência de equipe, né, para colocar isso em prática, para ver o que o exemplo de um corretor e de um vendedor melhor e possa transmitir isso para seus colegas, né? Então, podemos ir lá no 10. Vamos recapitular o que a gente falou. Clareza, emoção e ação, né? Então, ter clareza na sua missão, ter uma emoção disciplinada, né? E principalmente ação. Lembre-se, não adianta chegar no final do mês e querer fazer 1000 ligações dentro da semana. Você tem que fazer isso diariamente. Todo dia fazer um pouquinho, né? Passo a passo, né? Step by step. Todo dia um pouquinho. Aprenda isso, corretor. Você vai trabalhar sem grandes, como diz, não vai ter grandes emoções de trabalhar o dia inteiro, se cansar, mas você pode ter o seu ritmo, mas fazendo todos os dias. Então, chegamos aqui ao final, eu quero resumir. Eu gostaria que você desse um passo à frente a essa jornada desses três princípios para melhorar a sua performance. O que eu quero, verdadeiramente, é que você seja um profissional melhor, é que você consiga ter dinheiro no bolso, é que você consiga assinar um contrato, pelo menos por mês, não deixar passar. Eu estou aberto a você, né? Principalmente o pessoal de Goiânia, que está aqui do meu lado, porta aberta. Entra na sala, fala uma dificuldade, eu posso te ajudar. Você tem meu WhatsApp, quer passar um WhatsApp, quer perguntar alguma coisa, a gente pode dividir essas experiências para que você seja um profissional melhor. Um insight que a gente ouve muda a vida da gente. Não é um método para vender mais, é um método para você viver melhor. Se você não estiver na Realiza, se você estiver em qualquer outro lugar, vendendo qualquer coisa, você vai lembrar da minha missão de vida. Olha, conduzir pessoas para o sucesso e felicidade, esse pilar, né? Trazem para mim o sucesso profissional, mas também trazem a felicidade de ser um profissional com clareza. Controle emocional, né? A gente tem que ser melhor a cada dia, né? Larga de ser nervosinho, emburrado. Tem corretor emburrado que entra na minha sala, toma um não, né? O cliente fala não, ele emburra, vai para casa, toma frontal e entra debaixo da coberta. Seja maduro profissionalmente, emocionalmente. Aí, se não der certo, procura um psicólogo, vai fazer terapia, porque a terapia ajuda, né? Vai pagar lá um psicólogo, né, para ajudar. Eu conto que, conversando com meus filhos, eu disse para eles que quando eles tinham adolescência, eu não sabia como agir, porque um falava que não podia corrigir, o outro não pode ficar com castigo, não pode bater, o outro fala, não, o outro tem que bater, né? Eu falei, cara, é psicóloga, é não sei o quê, agora mudou, Eu não sabia o que fazer, eu falei, você quer saber? Eu vou fazer igual meu pai me ensinou. E se não der certo, vocês procuram psicólogo. Aí eu, conversando com eles esses dias, eles falaram, pai, eu acho que não deu certo não, porque nós três estamos na terapia. Vai, fazer o quê, né? Então vai para a terapia e resolva seus problemas enquanto eu resolvo o meu. Então esses pilares trazem sucesso profissional, trazem felicidade, você pode ser uma pessoa melhor, um pai, uma mãe, um amigo mais presente, vai melhorar a sua vida. Se vocês aplicarem isso com seriedade, garanto que no segundo semestre agora vocês vão arrebentar. Gente, vender não é só técnica de venda. O que adianta eu dar uma técnica de venda para um doido? Para nada, briga, xinga o cliente, não tem controle emocional, né? Então, vamos ser melhor.
eu sempre agradeço vocês, porque vocês estão sempre dispostos a aprender. Então, vamos lá, tem aí algumas perguntas que você querem fazer, né? Nós estamos à disposição. Então, ó, clareza, emoção e ação, impacto, mudança real em 90 dias. O que você vai fazer com o barro que leva no seu nome? Ei, melhora, velho. Senão, no final do ano, você vai ficar chorando o ano derramado. Nós ainda temos aí setembro, outubro, novembro, dezembro. 4 meses, né? É isso? Setembro, outubro, novembro, dezembro. Olha que legal. Não, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 5 meses para você fazer uma transformação. Tá? Eu creio que você pode fazer isso. Melhore como pessoa. Temos perguntas aí, Dinardo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Pô, Borella, meu pai, né, tem o Paulo Gueira, que é um coach. Eu gosto muito de uma frase que ele fala, e eu repito para mim todos os dias. É assim, ó. O que você está... Né, quais são as mentiras que você está contando para justificar seus fracassos? Todo dia tem uma mentirinha, né? Ah, hoje eu não estou bem. Ah, meu pai era culpado, minha mãe, o Papa. Ah, não, o governo Lula, o Bolsonaro, não sei quem mais, agora é o Trump. O que você está contando? Qual é as historinhas que você conta para justificar seu fracasso? De não vender, de não conseguir falar com o cliente, de não poder ser um pai melhor, um marido melhor, um amigo melhor, um filho melhor. O que você está fazendo? Pessoal, vamos melhorar de vida. É tão bom, né? Você poder viajar, conseguir as coisas que você tem. Dinheiro é bom para conseguir as coisas que a gente gosta, mas ele não pode ser só na sua vida. Então, emoção, clareza e ação. Tem alguma pergunta aí, Dinar? Não? Tem no chat aí. Ninguém quer perguntar? Está todo mundo pensando em ir para o psicólogo? Todo mundo doidão? Ou não, né? É meio profundo o que a gente falou hoje, mas eu entendo que você vai... Nem tudo que entra é absorvido na mesma hora, né? Mas faça aí um plano, né? Que tal você se propor a mudar em 90 dias? Né? Olha uma coisa que ajuda muito. Você administra bem seu dinheiro? Você administra bacana? O Gerardo falou assim, falar um negócio para vocês. Eu viajava, chegava em casa, meus filhos falavam assim, papai, tem que pagar a Maria. Falei, pagar a Maria? Já paguei, a Maria recebe todo dia 5. Falei, não, é aqui, você estava viajando, a Maria emprestou dinheiro para nós. Então, a Maria, ganhando 2 salários mínimos, tinha dinheiro para emprestar. Ainda tem, tá? A vida dela é controladinha. Ela tem dinheiro para emprestar, controla a vida dela certinha, ganhando 2 salários mínimos. E o que eu ganhava, eu era desorientado. Graças a Deus, de uns tempos para cá, eu fiz alguns cursos sobre finança, entendi o processo e eu melhorei. Você administra bem o que você ganha? Você vive com o que você ganha ou você gasta mais do que ganha? Então, são coisas que você também tem que começar a pensar. Corretor, você ganha um salário variável. Então, cuidado, gastar mais do que ganha. Fazer planos que não competem a você. Ganha dinheiro de primeiro, bota no bolso e faz seus planos. Mas, para isso, a gente tem que estar equilibrado. Alguma pergunta aí, pessoal? Nada? Dinardo, quer completar alguma coisa? Pessoal, algumas das coisas que o Borella falou, assim, normalmente essas apresentações a gente faz junto, dou uma revisada, ou às vezes ele faz e mostra para mim. Então, assim, tem muita coisa que eu complemento, tem coisa que ele complementa e tem coisa que serve para um e para o outro. Então, de tudo que ele falou aí, a questão de clareza emocional, de organização e disciplina, eu acho que são as coisas mais essenciais que tem, tá? Principalmente a parte de disciplina. A gente ouve falar muito aí sobre procrastinação, né? Todo mundo tem as palavras da moda, né? Então, agora, se a gente for pegar no século XXI, né, nos últimos 2, 3 anos, a gente tem o TDAH, que agora todo mundo tem isso, tem pessoas que têm, tem pessoas que não têm, tem a tal da procrastinação, que às vezes está associada ao TDAH, às vezes não está, às vezes a gente não sabe entender se isso é preguiça, se é perfeccionismo, se é falar, às vezes você deixa de fazer porque você fica tentando achar o momento perfeito para fazer as coisas. A gente tem também
outra coisa que eu acho que prejudica muito a nós hoje, que é o excesso de informação. Eu acho assim, se a gente for tratar das coisas que às vezes atrapalham a gente se desenvolver, e eu falo por mim, tá? Para mim, o que mais me atrapalha hoje é o excesso de informação. Como todos vocês sabem, eu sou uma pessoa que eu trabalho com tecnologia, eu sou de uma geração de transição, né? Então, a geração atual, a geração, ela nasceu com a tecnologia. É uma geração, se você pegar um menino de 20 e poucos anos aí, 19, 20 anos, a pessoa não consegue cogitar um celular que não conecta na internet, tá? A televisão, hoje você pegar uma televisão igual a gente tinha, que você tinha que ficar procurando canal, que não tinha como se acessar Netflix, na televisão, YouTube, a pessoa fala, isso aí não existe. Como é que era antes? Não tem lógica isso, entendeu? Então, eu vivi na transição. Eu sei como é que é o mundo antes da tecnologia, não antes, porque quando eu nasci já tinha, né? Mas não teve essa revolução que teve. E eu, por estar no meio da tecnologia, por eu trabalhar com isso, eu tenho uma boa noção do que tem hoje. Tá? Então, assim, eu sei que muitos de vocês têm dificuldade, têm resistência em relação a coisas novas. Falar, esse negócio de celular aqui, planilha, ou... tem gente que gosta até hoje de papel impresso. Às vezes você tem um documento que você consegue ver muito bem na tela do computador, mas não, eu preciso dele aqui, imprime aqui para mim que eu preciso. É uma questão de vivência. Mas se tem uma sugestão que eu vou dar para vocês, é o seguinte, tentem explorar ao máximo as tecnologias novas que tem, até porque elas estão sendo feitas para que sejam práticas, tá? Não é mais igual era antigamente, você precisava configurar tudo, precisava, às vezes, até saber ter um conhecimento um pouco mais técnico, tá? Hoje, vamos falar de tráfego pago, por exemplo. Se você for abrir o gerenciador de anúncios, metade dele é feito de forma automática, porque a ideia é simplificar cada vez mais. Você tem aí os agentes de IA, né? A gente tem ChatGPT, a gente tem o Copilot da Microsoft, que ele está junto com o navegador, tem o Gemini do Google, tem o Manus, tem o Grok, na verdade, se a gente for falar de inteligência artificial aqui, a gente vai ter 300, tá? Você tem inteligência artificial que grava áudio para você, que está fazendo vídeo para você, ainda não substitui um ser humano de verdade gravando, porque não tem aquela pessoalidade ainda, mas é uma coisa que está evoluindo. Então, assim, busquem, pessoal, aprender sobre tecnologia, tá? A tecnologia não vai substituir o trabalho de ninguém. O corretor não vai deixar de existir o corretor de imóveis por conta da inteligência artificial, tá? O que vai acontecer se vocês não aprenderem a lidar com as novas tecnologias, as novas ferramentas, vocês vão ficar para trás, porque tem gente que faz a mesma coisa que você faz, só que ela aprendeu a usar a tecnologia para facilitar a vida dela. Tá? Então, tentem realmente evoluir profissionalmente, tentem aprender mais, é chato pra caramba. Eu sei, porque antigamente eu lia 2, 3 livros em uma semana, hoje eu demoro um mês para ler um livro e às vezes eu tenho que ficar voltando página toda vez. Mas é necessário, então busquem um aprendizado, tentem se organizar, experimentem tecnologias novas, tá? Então tentem melhorar cada vez mais, que isso vai fazer muita diferença aí no profissional de vocês e no pessoal também, tá bom? Legal, só complementando aqui, o Bruno escreveu, tudo que, abre aspas, né, Bruno falando, tudo que foi dito, sempre vi em livros de filosofia, estratégia, história, são coisas que são simples e acabamos vendo e revendo a vida toda, mas não aplicamos. Mas, pelo pouco que vivi na vida, e por sorte, é estratégia, preparação e principalmente ação. Né? Obrigado, aula muito boa. Valeu, Bruno. É isso aí, cara, não adianta a gente só ter muita iniciativa e pouca acabativa. A gente acumula conhecimento demais e não põe nada em prática. Então, é melhor você pegar um conhecimento, pedacinho, põe em prática, pedacinho, põe em prática. No final, você está aí com muitas coisas. Legal? Obrigado, Bruno. Obrigado a você. Olha, agradeço a confiança de cada um. Te vejo no pódio. Valeu, pessoal.